Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira aula, na verdade, de conteúdo do curso BIM da implantação à venda. Eu sou Arthur Bessoni e vou estar iniciando esse módulo junto com você no nosso primeiro tema, que é exatamente o que é BIM. Se você ainda não respondeu ao questionário, de avaliação que a gente mandou, uma atividade prévia a esse módulo, então procura aí na nossa pasta de materiais, lá na sua área de membros, e responde isso, tá? É muito importante que a gente faça a resposta de todas essas atividades à medida que a gente vá desenvolvendo nesse curso. Lembrando que esse é um curso que ele tem uma metodologia ativa na qual você, como aluno, vai estar na posição ali de protagonista para poder elevar o seu conhecimento de um nível A a B. Então não espere que eu traga material para você e você apenas assista isso e fique por isso mesmo. A gente quer ver essa mão na massa, a gente quer ver vocês lá praticando, respondendo os exercícios, trazendo dúvidas, trazendo questionamentos para a gente debater aqui juntos. Então antes de a gente iniciar, falar sobre BIM, modelagem, uso do BIM, eu queria fazer a definição o que é BIM, né? Todo mundo basicamente sabe mais ou menos o que é BIM, mas se eu te perguntar agora, o que é BIM? Se eu pedir para você explicar o que é BIM para a sua mãe, ou para o seu cliente, ou para o seu pai, às vezes é difícil, né? Dizer, BIM é tal, é um programa, não sei. Então vamos destrinchar isso de forma técnica e também de uma forma prática para que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Então, iniciando a falar com o BIM, eu queria trazer à tona mais uma vez aquela discussão de metodologia ativa e sempre pedir para que você anote no seu caderninho. Então, pega um caderno, se você ainda não comprou um caderno para esse curso, tá na hora. Tá? Então pega um caderno e aí em cada aula você escreve lá no topo da aula número 1, coloca o tema da aula e você vai fazendo suas anotações, porque isso vai te ajudar lá na frente quando a gente começar a vender serviços BIM, quando a gente começar a preparar material para nos vendermos, e aí essas anotações que você está fazendo vai ser importantíssimo demais. Então sempre tudo que eu estiver falando para você, imagina como é que eu posso aplicar isso na minha vida, no meu trabalho, na minha empresa, como eu posso lucrar com isso, e sempre criando planos de ação, definindo datas para você cumprir esses planos de ação e compartilhar essa informação com alguém próximo, alguém importante que vai te ajudar a conseguir bater aquela meta. Então, essa metodologia ativa, ela tem exatamente esse diferencial. E lembrando também das revisões, né? Falamos sobre a curva de esquecimento e retenção de Ebbinghaus, e a comunicação que a gente está passando nem sempre é o que chega para você. Então, a revisão vai ajudar a gente a evitar qualquer problema, o gap que existe aí nesse percurso. Então, inicialmente, eu ainda não me apresentei, né? Eu queria me apresentar, falar quem sou eu e por que eu tô aqui como professor de vocês. O meu nome é Arthur Bessoni, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal da Paraíba. Eu tenho pós-graduação em BIM pelo International Master BIM Manager da Zigurá, de Barcelona. E também hoje eu trabalho como BIM Manager aqui na Austrália do Sul, na empresa Blackbird Industries, onde eu aplico diariamente esses conceitos que a gente vem discutindo aqui. Eu também sou diretor e fundador da BIM Experts, que é um portal de conhecimento sobre BIM. Nós temos aí a visão de difundir o BIM no Brasil e no mundo, então a gente está sempre realizando alguns eventos, fazendo publicações. Para quem ainda não conhece, acessa lá o nosso conteúdo, bimexperts.com.br. Eu também fui docente, professor pelo IPOG, enquanto eu estava no Brasil, infelizmente tive que sair, eu estava adorando, mas eu tive que sair para vir aqui para a Austrália, então eu dava algumas disciplinas lá no curso de ferramentas de gestão e projeto, e também sou instrutor certificado Autodesk e profissional certificado Autodesk também. Tive experiência em BIM na Carnegie Mellon University, onde eu fiz pesquisa, na Arizona State University, nos Estados Unidos, onde eu estudei, eu fiz uma graduação sanduíche e tive a oportunidade de conhecer de perto esse mercado americano. Também estudei um pouco na Rider University, que é em New Jersey. E sou fanático por empreendedorismo, viagens e livros. Basicamente, tá aí, a descrição de Arthur profissional e Arthur pessoal, que é que eu gosto de fazer. E agora eu queria que você também se apresentasse aqui nessa aula. Entra aqui nos comentários, fala um pouco sobre você, usa esse espaço, como marketing pessoal também. Então, fala um pouco sobre você, o que é que você está buscando aqui, quais são os seus objetivos. Às vezes você sai daqui com um sócio, às vezes você sai daqui com um cliente, com um parceiro aí para muitas coisas no ramo profissional. Então, evoluindo, pessoal,
Grupo do WhatsApp é algo importante também que eu gostaria de falar nessa primeira aula. Se você ainda não está participando do grupo do WhatsApp, entre em contato diretamente com a gente vai estar deixando os links disponíveis para vocês, tá? E nessa aula nós vamos falar basicamente sobre BIM, né? O que é BIM e um contexto histórico sobre isso. E antes de mais nada, eu gostaria de já trazer uma brincadeira para vocês, que é o seguinte, né? O BIM, ele é como uva passa no Natal. Não dá para ir contra. Vai ter, tá? Então vai ter BIM de qualquer forma, seja no Brasil, seja no mundo, todo o mundo inteiro está se organizando com relação a isso. E é bom ter uma base muito boa, sólida, para quando isso realmente vir à tona, vocês estarem preparados. Então, quando nós falamos de BIM, a gente pensa logo com relação a programas de computador. E aí o primeiro que geralmente vem à mente é o Revit, né? E para isso eu queria trazer só uma lista aqui para a gente já ir desconstruindo esse conceito, uma lista de programas de computador que utilizam o BIM. Então só na área de arquitetura a gente tem uma lista aqui, claro que isso aqui já está se atualizando todos os dias, então a gente sempre vai crescendo essa lista, mas no momento a gente tem Revit Arquitetura, a gente tem o Graphisoft ArchiCAD, a gente tem Nemetschek Allplan, o Gary Technologies com o Digital Project, Nemetschek Vectorworks, Bentley Architecture, CADsoft, Envisioner, Rhino BIM Beta, tem muita coisa por aí no mercado. Na área de estruturas, Revit Estrutura, Bentley Structural Modeler, o TQS, que evoluiu bastante e hoje pode ser considerado um software BIM porque ele está integrado no sistema. Bentley RAM, STAAD, ProSteel, Tekla Structures, que na minha opinião é um dos melhores softwares de engenharia de estruturas na área de aço. Tá? CPCAD pode ser considerado, apesar de ter alguns pequenos problemas. O Greatech Advanced Design, o Structuresoft Metal Wood Framer, Nemetschek SIA, Autodesk Robot Structural Analysis, que tinha saído do portfólio da Autodesk, voltou agora. Temos aí para sustentabilidade o Ecotech Analysis, Green Building Studio, Graphisoft Eco Designer, Bentley, Design Builder. Na parte de construção em si, né? Muita gente esquece que o BIM está em todo o ciclo de vida. Então, esses softwares que eu mencionei é só para projetos, só para design, quem está trabalhando ali no desenvolvimento do projeto de autoria. Mas quando a gente vai para a parte de construção, a gente pode ter simulação estimativa de custo, análise de construção e podemos usar vários softwares para fazer isso sem precisar modelar nada, que é, por exemplo, o Navisworks Manage, o Solibre Model Checker, o Vico Office Suite, tem agora o Orça Fácil também, que é um software fantástico na parte de orçamento, a gente vai ver aqui também nesse curso, o Velafield BIM, Bentley, Construct Sim, Tekla BIM Site, o BIM 360, que vem chegando e evoluindo bastante, Inovaya, Aconex, tem muito software utilizado para isso. Então, eu trouxe esse tópico aqui na primeira aula só para desconstruir aquele conceito de que BIM é Revit, tá? O Revit é BIM. Então, é bom tornar isso um pouco mais flexível. Então, o Revit ele é um dos programas utilizados na metodologia BIM, só que o Revit ele é o que abrange o maior mercado em termos globais. Então, em qualquer canto que você for, não em qualquer canto, né? Existem alguns locais que, por exemplo, o ArchiCAD ele vem dominando, o Nemetschek na Alemanha ele tem uma força muito forte, mas se você analisar de forma global, o Revit ele tá assim, bem à frente dos outros concorrentes, então ele se torna basicamente assim, o líder nessa área de BIM. É o mais popular, então é o que a gente geralmente vai estar discutindo mais, porque é mais fácil ter um mercado, digamos, para Revit do que a gente vê aqui vários softwares que a gente talvez nem vá utilizar. Então, para começar a falar sobre BIM, vamos falar um pouco sobre a história. Vamos voltar lá para o passado para a gente entender o que a gente tem no futuro hoje. A gente vai fazer isso algumas vezes durante essa aula. Então, algum tempo atrás, né, a gente tinha um conceito de Master Builder, que era o mestre construtor, vamos traduzir para a nossa língua, na qual uma pessoa só ela tinha vários conhecimentos e habilidades manuais. Geometria, história, filosofia, música, artes, astronomia, medicina, construção. Aquele pessoal da Grécia, principalmente, eles entendiam de tudo, né? Os caras eram gênios. E aí Marcus Vitruvius Polio, que é um exemplo clássico disso, de mestre construtor, ele foi um engenheiro e arquiteto romano que viveu no século I a.C. e deixou como legado a obra 10 volumes de Architectural, que para quem é de arquitetura talvez já ouviu falar, mas na área de engenharia a gente não tem muito contato com isso. Mas por que eu estou trazendo Marcus Vitruvius Polião aqui para a nossa conversa? Porque naquele tempo, pessoal, esse cara aí, ele pensava, ele fazia toda a arquitetura, ele fazia toda a engenharia e ele executava. Então uma pessoa só fazia tudo, tá? Só que hoje isso é bem diferente. Então se a gente for analisar essa evolução histórica, a gente parte ali para... Já deu um pulo, né? Mas enfim, ali no início, a partir do século XIX,
a engenharia e a arquitetura elas se tornaram disciplinas separadas. E isso foi bom, né? Porque a gente teve mais especificação. Então, por exemplo, a gente vê aí, basicamente em 1887, iniciou-se a construção aí da Torre Eiffel, porque a gente teve um ganho enorme nos estudos e pesquisa a partir da parte de engenharia estrutural. Então a arquitetura ela evoluiu bastante e a engenharia estrutural ela evoluiu bastante. Só que elas evoluíram como disciplinas separadas, porque duas pessoas estavam fazendo isso agora e não apenas uma como era feito antigamente. Isso aí começa a causar brigas, né? Tá aí esse slide para mostrar isso, que não é o nosso caso aqui. A gente vai estar todo mundo aqui na paz e no amor trabalhando com o BIM. Então o que acontece é que a indústria de hoje, se a gente analisar como era antes e como é agora, ela é totalmente fragmentada.